Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje na nossa aula de Geografia vamos falar um pouco sobre mineração e os impactos ambientais causados pela mineração. Vamos lá? A mineração, as atividades mineradoras, consiste na extração de riquezas minerais do solo e de formação rochosas que compõem a estrutura terrestre. Trata-se, assim, de uma das mais importantes atividades econômicas, tanto no Brasil como em todo o mundo. No entanto, é preciso ressaltar que essa prática costuma gerar sérios danos ao meio ambiente. Isso mesmo, gente. A atividade mineradora, ela é uma atividade de extremo impacto ambiental. Então, a gente já falou um pouquinho lá na aula de História, quando a gente falou sobre a retirada a época do ouro, né, no Brasil, a retirada do ouro, que é um mineral, e a gente já viu que já vinha dando muito problema, que além de ser rústico, a retirada era feita com peneira, não tinham muitos equipamentos para fazer a retirada. Já assim, eles conseguiram acabar com muita parte natural por causa da retirada do ouro. Imagina nos dias de hoje que a gente tem empresas imensas com tecnologias super avançadas e trabalham na extração de minerais e na produção desses minerais para a fabricação de outras matérias-primas, né? Ele trabalha como matéria-prima na produção de outros produtos. E aí o que acontece? Ela consiste nessa retirada de materiais do solo. Então vamos falar um pouquinho mais, olha só. Lá na época que a gente falou da mineração do ouro, hoje essa mineração do ouro ela é muito evoluída. A gente trabalha com máquinas extremamente potentes, que elas conseguem fazer... a gente pode usar tanto a lavra, que é a retirada do ouro através da superfície, né? E a gente pode tirar também profundo. Então, a mineração do ouro, quando feita de maneira inadequada, pode provocar inúmeros problemas ambientais, como a contaminação do solo. O que acontece? A mineração, as pessoas, as empresas, eles chegam a esgotar esse mineral daquele lugar onde ele foi encontrado. Então, por exemplo, se ali aparecer ouro, eles vão retirar tudo que é possível de ouro daquele lugar. E isso cria um impacto ambiental, um problema. Por quê? Porque para fazer esse ouro, por exemplo, precisa de uma lavagem, precisa lavar esse ouro para chegar nesse pó, para chegar em uma retirada. E esse processo que é utilizado para retirar esse mineral da mineração é que gera esse impacto ambiental. E a gente vai falar sobre vários impactos ambientais. Entre as principais alterações da paisagem, dos impactos gerados pela mineração, nós podemos destacar. Então, olha lá, vamos ver o que acontece na paisagem. Olha, remoção de vegetação em toda a área de extração. Geralmente, a gente tem árvores, a gente tem uma vegetação muito vasta naquele lugar. Para fazer a extração de mineração, eles limpam tudo isso, eles abrem essa vegetação e começam a extrair. Até aí, tudo bem. Se eles fizessem de forma que pudesse se renovar, daria certo, mas eles acabam usando tudo, esgotando e abrindo cada vez mais espaço. Isso gera um problema. Depois a gente tem proliferação de processos erosivos. O que é erosão? Quando o solo ele não tem uma cobertura vegetal, quando ele não tem ali uma plantação, ele fica exposto. Então a chuva ela vem e ela faz valas muito fundas, a terra lava aquela terra. Então o processo erosivo ele é sobretudo em minas que eram muito antigas ou desativadas, que não foram reparadas pelas empresas mineradoras.
o que vinha muito acontecendo? Não tinham órgãos que fiscalizavam, não tinha pessoas para fiscalizar, órgãos públicos, então as empresas largavam. Acabou ali a retirada do minério daquele lugar, vamos embora para outro lugar e deixa aí do jeito que está. Eles não se preocupavam em cuidar daquele lugar que foi retirado para refazer, replantar e cuidar daquele lugar. Então aquilo ficava abandonado e isso gerava um problema. A gente tem também, olha só, a contaminação dos solos por elementos tóxicos. Para fazer na mineração são usados muitos elementos tóxicos que são nocivos à natureza. O que é nocivo? Que prejudicam a natureza. Prejudicam tanto a plantação, quanto o solo, quanto a água. Então, a contaminação do solo é extremamente prejudicial. A gente tem também a poluição de recursos hídricos. Quando a gente fala de recurso hídrico, a gente está falando de água, nesse caso, por exemplo, rios que são usados para transportar esses produtos químicos. Então, é muito importante que as empresas tenham muito cuidado com esse rejeito, a gente chama de rejeito, que não vai ser usado na mineração, já foi usado. Como que eles vão jogar? Eles vão jogar direto no rio, eles vão contaminar esse rio e outras pessoas vão usar essa água lá na frente. Então é preciso ter todo um cuidado antes que esse produto químico chegue até os rios, e isso é uma preocupação também na área da mineração. E outra preocupação muito importante é a poluição do ar, a partir da queima ao ar livre de mercúrio, muito utilizado na extração de vários tipos de minério. Eu não vou entrar em detalhes com vocês aqui sobre técnicas, né? Mas a gente sabe que existe, eles usam muito o mercúrio e ele é um elemento tóxico, ele polui o ar. E aí muitas pessoas acabam respirando aquele ar. Então a mineração demanda inúmeros cuidados com a natureza e com as pessoas que estão próximas e trabalham com a mineração. E aí nós temos também, olha só, a gente tem sedimentação e a poluição de rios pela descarga indevida de material produzido não aproveitado, como rochas, minerais e equipamentos danificados. O que acontece? Por exemplo, na mineração do ouro, né, a gente precisa lavar toda aquela pedra que eu tirei para poder chegar, quebrar, a gente fala transformar em brita para depois chegar no pó do ouro, que é hoje o que é encontrado. E esse rejeito que vai sobrando, eles vão descartando isso em qualquer lugar ou jogam nos rios, e isso modifica a natureza. E a natureza sente, né? Ela não consegue absorver tudo isso. E aí a gente tem, olha só, a mortalidade de peixe nessas áreas de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos da mineração. Claro, né? Se é tóxico, vai matar a vida de animais que estão naqueles rios. Isso é fato. E a gente tem também a contaminação da água de superfícies, tanto doce quanto salgada, quanto a gente tem várias extrações de minérios também próximo da região marítima, né? Pelo vazamento direto de minerais extraídos dos seus componentes, tais como petróleo. A gente já viu reportagens aí, eu acho que vocês devem lembrar, de várias manchas de petróleo no mar. O petróleo é um óleo, ele não se mistura com a água, então elas ficam grandes manchas, além de ser extremamente prejudicial para os animais que vivem na região onde foi danificada. E depósito de rejeitos. Então as mineradoras começaram a se preocupar, elas começaram a pensar, bem, a gente precisa ter um lugar próprio para depositar o que a gente não vai usar mais, os rejeitos, por isso que eles são rejeitados. Então, o que é então, olha lá, o que é um depósito de rejeitos? O que são barragens de rejeitos? Aí a gente vai chegar num ponto muito importante que eu gostaria de retomar com vocês na aula de hoje. São construções formadas por barramentos maciços, impermeáveis e com dispositivos de drenagem destinados ao depósito de resíduos. O que isso quer dizer? Nomes muito difíceis e tal.
Isso quer dizer que eles fizeram um local, uma barragem adequada para o depósito desses rejeitos. E o que aconteceu? Além disso, os problemas sociais, olha lá, desemprego. Como o desemprego pode afetar a mineração? Por que desemprego? As empresas muito grandes, elas não trabalham com a mineração, então devia ser geração de empregos. Quando esse lugar se esgota, essa empresa abandona esse lugar e vai para outro totalmente diferente. Então, as pessoas que viviam em volta dessa empresa, em volta dessa parte que era retirada da mineração, é gerado desemprego, é gerado para aquela cidade, então causa desemprego sim, é muito importante pensar nisso. Causa também, olha só, a conservação do espaço geográfico, eles destroem aquela área e passam para outra área, então aquilo ali fica sem ser renovado, sem ser reconstruído, um problema. E a gente tem a poluição sonora, vocês sabem que nas parte da mineração, em alguns casos, são usados explosivos para explodir as pedras, né? E eles conseguirem retirar esse minério. Então, é uma poluição sonora. Poluição sonora são sons muito altos que são provocados, que podem prejudicar o ser humano e animais que vivem próximos daquela região. E outra coisa que eu queria dizer era isso, olha. Um exemplo recente de um problema com a mineração, todos nós aqui em Valadares sofremos com isso, e as pessoas que viviam próximo a essas barragens de rejeitos sofreram com isso. Olha lá, a barragem rompida em Mariana e Brumadinho. A gente viu o desastre ambiental que isso foi. E por que aconteceu isso? Claro, porque eles foram retirando, depositando esse rejeito em outro lugar, e esse rejeito uma hora não aguentou. A própria natureza responde, ele estourou e devastou toda uma região, e várias cidades, vários estados ficaram também prejudicados por causa dessa irresponsabilidade. E aí a gente tem, olha só, que as barragens rompidas de Mariana e Brumadinho foi um dos maiores impactos ambientais do nosso país. A lama de rejeito, destruição da cidade, mortes, perdas de biodiversidade, poluição e contaminação dos recursos hídricos do solo. Então foram muitos os impactos ambientais. E nós temos órgãos de fiscalização. Sim, nós temos pessoas responsáveis, órgãos públicos responsáveis para fiscalização e concessão em cumprimento dessas leis. Então vamos lá, o Ministério do Meio Ambiente é responsável por fiscalizar, o Ministério de Minas e Energia, o Serviço Geológico do Brasil, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Então tem muita gente aí para tomar conta dessas mineradoras, e eles precisam ter esse olhar de cuidado com o meio ambiente. A punição dos órgãos que não cumprem as regras por lei. Então, eles têm como punir as empresas que não fazem a mineração adequada de forma correta. E é de responsabilidade das empresas mineradoras atentarem às questões de segurança, considerando qualquer possível impacto, tanto social quanto ambiental. E para a atividade de hoje, eu vou deixar para vocês, em seu caderno, fale um pouco sobre o que aprendeu dos impactos ambientais da mineração no Brasil. Não se esqueçam que a mineração, ela é a indústria da mineração, ela é muito boa para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento social, mas ela precisa ser feita de forma muito cautelosa e ser utilizada de forma correta, para que a gente não danifique o nosso recurso natural, a natureza, e não cause tantos impactos no ambiente, impactos ambientais. Então, eu desejo a todos vocês um bom trabalho, e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E também se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV. Um bom trabalho, pessoal. Até a próxima!